Sejam todas e todos bem-vindos a mais uma aula, mais um vídeo aqui no Google Meet, aqui para o nosso canal Biopodcast. E esta é a segunda parte do tema sais minerais. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, comente. Inclusive, essa videoaula, esse tema aqui no Google Meet, é exatamente sugestão de nossos alunos e nossos inscritos aqui no canal. Então, tema de hoje, a segunda parte dos sais minerais. Sais minerais são substâncias fundamentais para o bom funcionamento do organismo. São, de acordo com uma classificação bioquímica geral, micronutrientes minerais ou oligoelementos que são necessários em pequenas quantidades diárias inferiores a 20 miligramas. E temos como exemplo o ferro, o selênio, o zinco, o cobre, o iodo, o flúor, o cromo, o cobalto, manganês, molibdênio, vanádio e lítio. Ou ainda, numa classificação geral, macronutrientes minerais, que são aqueles que são necessários em quantidades diárias relativamente altas, ultrapassando os 100 miligramas. Temos como exemplo o cálcio, o fósforo, o potássio, o sódio, o cloro, o enxofre e o magnésio. É importante lembrar que existe um fenômeno conhecido como fome oculta. Ele é definido como uma carência de nutrientes, minerais e de vitaminas no organismo. É decorrente de dietas, de uma alimentação diária com pouca variedade, pobres em alimentos de origem vegetal e exageradas em carboidratos, doces, pães, biscoitos, massas em geral e em gorduras, lipídios, óleos. Ocorre tanto em pessoas normais quanto em pessoas consideradas obesas. Está presente em todas as classes sociais. Provoca desânimo, dificuldade de raciocínio, fadiga muscular e queda de cabelo. Pode contribuir para o desenvolvimento de doenças como câncer, osteoporose, diabetes e problemas cardiovasculares. Agora, quem tem uma dieta equilibrada não precisa se preocupar com a carência de sais minerais e nem necessita fazer suplementação. A suplementação, sem aconselhamento e acompanhamento médico, pode provocar excesso de determinados nutrientes, em especial os micronutrientes, e prejudicar o organismo. Importante lembrar que os sais minerais eles podem ser encontrados sob duas formas diferentes. 1. Insolúvel. 2. Solúvel em água. A primeira, a insolúvel, faz parte das estruturas esqueléticas do corpo dos seres vivos, assim como de ovos de animais adaptados ao ambiente terrestre, a casca. Como exemplo, nós temos o fosfato de cálcio, abundante nos ossos e nos dentes. Número 2, solúvel em água, dissociados em seus íons constituintes, sob a forma de íons que exercem importante papel no metabolismo celular. E aí nós temos um quadro comparativo mostrando duas coisas importantes: o tipo de sal mineral e a sua quantidade em gramas. Na primeira, composição média de alguns sais minerais em um homem de 70 quilos,
E na segunda, média da quantidade diária exigida de alguns sais minerais para um adulto. E vejam aí como cada um desses elementos é importante para a nossa composição corporal e para a nossa saúde. Ponto a ponto, um a um, os mais importantes sais minerais. Cálcio é o primeiro. Sob a forma de íon, ele tem as seguintes funções: participa da formação e manutenção da estrutura dos ossos e dos dentes, é essencial para a coagulação sanguínea, necessário para o funcionamento normal de nervos e músculos, incluindo o músculo cardíaco, e ele previne a osteoporose, ajudando a reduzir a pressão arterial. Fontes principais: leite, derivados, casca do ovo, ostra, sardinha, soja, vegetais verde escuros. A deficiência do cálcio leva a cãibras, tetania, que são as contrações involuntárias dos músculos, nervosismo, palpitações e unhas quebradiças. E aí nós temos uma tabela mostrando todos os alimentos que são ricos em cálcio. Alimento, logicamente, a cada 100 gramas. As medidas em miligramas e as medidas caseiras. Casca de ovo, farinha de peixe, tomilho, semente de papoula, semente de cominho, queijo prato, queijo Minas, alga, agar, folha de mandioca, farinha de soja, iogurte desnatado, castanha do Pará, leite integral e tofu. Sais minerais, cálcio versus osteoporose. Osteoporose é uma doença resultante da perda gradual da massa óssea. Essa doença leva ao enfraquecimento dos ossos, tornando-os vulneráveis a fraturas, mais comum em mulheres do que em homens. Mulheres, a reabsorção óssea é maior durante os 5 anos seguintes à menopausa. Nos homens, a massa óssea é maior e a reabsorção ocorre numa taxa muito menor do que nas mulheres. O cálcio, constantemente depositado nos ossos e reabsorvido de acordo com as necessidades do organismo. Na infância, adolescência e fase adulta jovem, até os 35 anos, a adição ocorre mais rapidamente do que é a reabsorção, o aumento da massa óssea. Após 30 e 35 anos, a reabsorção começa lentamente a superar a adição. Redução da massa óssea. Acima dos 70 anos, acontece o que nós conhecemos como osteoporose senil, que acomete tanto homens quanto as mulheres. Prevenção da osteoporose. Iniciar um bom banco de ossos desde a infância. O que é isso? Beber 3 copos de leite integral a partir do desmame, moldar para desnatado a partir da adolescência, ou o equivalente em alimentos ricos em cálcio, manter firme esta marca, em especial após os 35 anos. Evitar comer carne e laticínios na mesma refeição. O ferro presente nas carnes atrapalha a absorção do cálcio pelo organismo e vice-versa. Tomar sol, porque a vitamina D é fundamental para a reabsorção do cálcio.
fazer atividade física, sobretudo com resistência. Então, o levantamento de pesos e a musculação são importantes. Fósforo, na forma de íon, também conhecido como fosfato. Funções: participa da formação e manutenção da estrutura de ossos e dentes, indispensável para a formação do ATP, molécula que armazena e transfere energia nas células. Desempenha papel importante no metabolismo das gorduras, carboidratos e proteínas. É indispensável à multiplicação celular, porque é componente dos ácidos nucleicos, DNA e RNA. Mantém a integridade do sistema nervoso central e dos rins e auxilia o corpo na utilização das vitaminas. Principais fontes do fósforo: leite, derivados, carnes de boi, porco, aves e peixes, fígado, ovos, nozes, cereais e plantas leguminosas. Deficiência: falta de apetite, emagrecimento, náusea, vômito, tontura, vertigem, ansiedade, irritabilidade, confusão mental, redução de concentração e de memória, convulsão e ou tremores, fraqueza muscular, cansaço, dificuldade de articular palavras, dores musculares e nos ossos, além do formigamento. Alimentos ricos em fósforo, uma tabela semelhante à que fizemos aqui para o cálcio. Temos aí a farinha de peixe, o levedo de cerveja, o farelo de trigo, a semente de girassol, semente de abóbora, germe de trigo, farinha de centeio, farinha de soja, fígado de boi, fígado de galinha, linguado, arenque, corvina, anchova, que são peixes, castanha do Pará, carne de galinha e o broto de trigo. Potássio. Funções: atua na manutenção do equilíbrio hídrico, principal íon positivo no interior da célula. Influencia a contração muscular e a atividade dos nervos, transmissão de impulsos nervosos, importante na regulação da pressão sanguínea e participa da síntese de glicogênio e de proteínas no metabolismo energético. Fontes principais: verduras, frutas, leguminosas, carnes e leite. Deficiência: sede excessiva, perda de apetite, arritmia cardíaca, fraqueza muscular e apatia. Dietas ricas em potássio previnem a hipertensão arterial, que é a pressão arterial alta, e doenças cardiovasculares. Alimentos ricos em potássio: nós temos aí a farinha de soja, a fécula de batata, damasco seco, alga espirulina, alga HH, pistache com a casca, folha de beterraba cozida, truta, abacate, acelga cozida, azedinha crua, inhame cozido, broto de soja, banana, batatas, melão, suco de maracujá e suco de laranja. Sódio. Atua na manutenção do equilíbrio hídrico, principal íon positivo do líquido extracelular, importante na transmissão dos impulsos nervosos e na contração muscular. Principais fontes: sal comum de cozinha e muitos tipos de alimentos. Sua deficiência é rara, exceto em casos de desidratação grave, mas pode ocorrer baixa da pressão arterial, câimbras musculares, secura na boca e vômitos. O excesso do sódio é muito mais comum do que a deficiência e é responsável pela elevação da pressão arterial, chamado de hipertensão. Retenção de líquidos corporais, nós chamamos de edema ou inchaço. Alimentos ricos em sódio: temos aí o sal de cozinha, o tablete de caldos de carne, molho de soja, azeitona verde, bacon, salame,
queijo gorgonzola ou roquefort, presunto, picles, ketchup, mostarda, molho, bacalhau, linguiça, salsicha, salmão defumado e a maionese comercial. Cloro, importante na manutenção do equilíbrio hídrico, principal íon negativo do líquido extracelular, as fontes sal comum de cozinha, e a sua deficiência raramente ocorre, mas pode provocar convulsões em crianças. Enxofre, componente de muitas proteínas, como o colágeno, por exemplo, fundamental na constituição das cartilagens, essencial para a atividade metabólica normal. Fontes, carnes, leite, queijos, ovos, cereais, couve, cebola, alho, couve-flor e brócolis. A deficiência dele provoca apatia, fadiga, cansaço e atraso de crescimento. Alimentos ricos em enxofre, nós temos aí a couve cozida, o agrião cozido, a couve de Bruxelas, também conhecido como brócolis, repolho, couve-flor, nabo e algas do grupo das kelp. Magnésio. Ativa diversas enzimas que atuam no metabolismo, necessário para o funcionamento normal de nervos e músculos, inclusive o músculo cardíaco. Importante para a estrutura dos ossos, essencial para a síntese de ATP. Juntamente com cálcio, atua na permeabilidade das membranas. Nas plantas, constitui o átomo central da clorofila, sendo de imensa importância no processo de fotossíntese. Tem como principais fontes os cereais integrais, amêndoas, castanha de caju, milho, ervilha, soja, vegetais verdes, frutas e alimentos de origem marinha. A sua deficiência causa dores, espasmos musculares, câimbras, fraqueza, náuseas, vômitos e função cardíaca debilitada. Os principais alimentos ricos em magnésio: farelo de arroz, semente de abóbora, farinha de soja, semente de girassol, castanha de caju, farinha de centeio, castanha do Pará, aveia em flocos, nozes, o trigo usado para a fabricação do quibe, farinha de trigo integral e o peixe cavala. Ferro, componente da hemoglobina e da mioglobina, proteínas que transportam oxigênio no sangue e nos músculos, respectivamente. Essencial para o transporte de oxigênio no organismo. Essencial para os processos de produção de energia na célula. Fazem parte dos citocronos, moléculas carreadoras de elétrons na mitocôndria. Fontes: carnes de boi, frango, peixe, fígado, gema de ovo, vegetais verdes escuro e leguminosas. A deficiência provoca anemia, dor de cabeça, tontura, cansaço, fadiga, palpitações e intolerância ao frio. Uma observação importante: o ferro existente nos alimentos de origem vegetal é mais facilmente assimilado na presença da vitamina C. Zinco, componente de várias enzimas, atua nos processos de digestão, síntese de proteínas e ácidos nucleicos, essencial para o correto funcionamento dos sistemas imunológico e reprodutor, mantém os níveis sanguíneos de vitamina A, auxilia na cicatrização de ferimentos, faz parte das moléculas de muitas enzimas antioxidantes. Fontes: carne, fígado, ovos, peixe, mariscos, leguminosas e frutos secos. A sua deficiência provoca atraso no crescimento e na maturação sexual, dificuldades de cicatrização em feridas, diminuição do apetite, redução do paladar, predisposição a doenças infecciosas. Alimentos ricos em zinco temos aí ostra, fígado de vitela, germe de trigo, semente de abóbora, semente de girassol, noz, pecan, carne de boi, lombo de boi, farinha de centeio, castanha do Pará, quibone, fígado de boi,
caranguejo, fígado de galinha, soja fermentada, amêndoas e nozes, lagosta e frango. Cobre, componente de muitas enzimas, essencial para a síntese da hemoglobina. Fontes: fígado, mariscos, nozes e leguminosas. Sua deficiência provoca anemia e atraso no crescimento. Iodo, componente dos hormônios da glândula tireoide, que regulam praticamente todo o metabolismo corporal. A sua deficiência causa o hipotireoidismo em adultos. Crescimento exagerado da glândula tireoide, bócio, apatia, sonolência, obesidade, sensação de frio, pele seca e fria, pressão arterial e frequência cardíaca baixas. Cretinismo em crianças, que significa retardamento no desenvolvimento físico, mental e sexual. Alimentos ricos em cobre, temos aí o fígado de boi, semente de gergelim, ostra, farinha de soja, castanha de caju, semente de girassol, castanha do Pará, pistache, semente de abóbora, germe de trigo e amêndoa seca. Ricos em iodo, alga kombu, alga HH, alga arame, sal iodado, alga nori, mariscos e crustáceos. Flúor, importante para a manutenção da estrutura dos ossos e dos dentes, protege os dentes contra as cáries. Fontes: água fluorada, deficiência, predisposição às cáries. Cromo, atua no metabolismo energético e no metabolismo da glicose, importante para a manutenção dos níveis de açúcar no sangue e para o controle da taxa de colesterol. A deficiência provoca emagrecimento, cansaço, fadiga e hipoglicemia. Alimentos ricos em cromo temos o levedo de cerveja, a carne vermelha, pão de trigo integral, pimenta malagueta, pão de centeio, ostra, batata, germe de trigo, pimenta verde, frango, maçã, banana e cenoura. Selênio, atua como poderoso antioxidante e neutraliza moléculas instáveis que podem danificar células, os radicais livres. Atua na prevenção da anemia, esterilidade e associação com a vitamina E. Fontes: carnes, fígado, mariscos, cereais e leguminosas. Deficiência: fraqueza muscular e dores musculares, manchas brancas nas unhas. Cobalto, componente da vitamina B12, é essencial para a produção dos glóbulos vermelhos do sangue. Encontrado em carnes, ovos e laticínios. E a sua deficiência provoca o que nós chamamos de anemia perniciosa. Alimentos ricos em selênio, temos aí uma vasta tabela: pargo, carpa, bacalhau, ostra, corvina, sardinha, atum, farinha de trigo integral, castanha do Pará, germe de trigo, salmão, adoque, fígado de boi, linguado, farelo de arroz, bagre, anchova, farinha de centeio, ovo e arroz integral. Manganês, necessário para a ativação de diversas enzimas, importante na utilização da glicose para o fornecimento de energia. Suas fontes principais: cereais integrais, frutas, verduras e leguminosas. A deficiência do manganês provoca emagrecimento, fadiga, falta de resistência física, crescimento lento de unhas e cabelos, alteração de tolerância à glicose e alteração da tolerância e da síntese de insulina, redução da fertilidade, reações alérgicas e inflamatórias aumentadas. Molibdênio, necessário para a ativação de algumas enzimas, presente nas carnes, ovos, leite e derivados, cereais integrais e leguminosas. A deficiência do molibdênio é rara, mas pode ocorrer nos casos de excesso de cobre na dieta.
Os sintomas incluem dor de cabeça, apatia, falta de apetite, palpitações e redução da visão noturna. Alimentos ricos em molibdênio, nós temos aí a lentilha, bife de fígado, a ervilha partida, couve-flor, ervilha, levedo de cerveja, germe de trigo, espinafre, arroz integral, alho, aveia, ovo, milho, cevada, peixes, trigo integral, galinha, queijo cottage, carne, batata, amendoim e cebola. Vanádio. Estimula a mineralização dos ossos e dentes. Previne a formação de cáries. Necessário à síntese de hormônios da tireoide. Parece ter importante papel na diabetes. Encontrados em mariscos, cogumelos e na salsinha. A deficiência provoca bócio, papo, causando o aumento da glândula tireoide e a predisposição a cáries. Lítio, essencial para o equilíbrio do sistema nervoso, encontrados em água mineral, algas, couve, mostarda e gengibre. A deficiência do lítio provoca distúrbios de humor. E esta foi a nossa aula, este foi o nosso vídeo de hoje, aqui na plataforma Google Meet, aqui também na plataforma YouTube, canal Biopodcast. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe, comente este vídeo, inclusive essa segunda parte mais detalhada sobre sais minerais, foi exatamente sugestão de nossos inscritos aqui para compartilhar com todas as pessoas informação e conhecimento, ok? Gratidão pela presença de todos vocês aqui e até o nosso próximo encontro.